Vamos então dar início à nossa atividade desta noite. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Boa noite. Que todos sejam bem-vindos. Pediria então agora que todos desligassem os seus microfones para que a gente pudesse ter um estudo mais claro, sem interferências, né? E vamos então fazer aquela nossa oração costumeira, né? Nos entregar na mão de Jesus. Pedir a Ele que nos abençoe, que nos ilumine, que Ele nos traga nesta noite, neste nosso encontro, mais conhecimentos, mais orientações, para que a gente possa evoluir um pouco mais, para que a gente possa poder deixar em nossos corações esse amor maravilhoso e lindo que Jesus tem por nós. Vamos então cerrar os nossos olhos e por alguns minutinhos a gente vai fixar a imagem de Jesus em nossos corações, em nossa mente e conversar um pouquinho com Ele. Pedir a Ele que nos ajude a superar as nossas dificuldades. Vamos lá. Vamos alguns minutinhos meditar e orar. Gratidão, Jesus, por este momento maravilhoso que desfrutamos agora. Esta boa energia que nos foi direcionada, essa luz, esse amor que tem por nós. Gratidão, Pai. Gratidão por tudo isto que nos concede nesta noite. Muito obrigado, Jesus. Que assim seja. Muito bem. Nossa lição de hoje, do Terapia Anti-Queixas, ela tem o título de Psiconeuroimunologia. Isto, ela nos diz assim, ó, psiconeuroimunologia é o estudo das interações entre o comportamento humano e os sistemas nervoso e imunológico, que não trabalham de forma autônoma, como era inicialmente suposto pela ciência. O principal interesse destes estudos são as interações entre estes pilares, emoções e a saúde. Há alguns anos, afirmar que a mente influencia a saúde provocaria nos médicos alopatas reações que iriam do menosprezo ao deboche. Afinal, argumentariam que o corpo é uma máquina e que máquina se submete a emoções ou pensamentos? Provavelmente, essa ainda hoje interpretação de muitos estudiosos, médicos e cientistas, mas um número crescente deles está se abrindo para aceitar o outro ponto de vista. O motivo dessa mudança reside em uma das vertentes vanguardistas da medicina, justamente a psiconeuroimunologia. Na obra Entre a Terra e o Céu, psicografada por Francisco Cândido Xavier, encontramos, antes da ciência, reconhecer que orgulho, vaidade, tirania, egoísmo, preguiça e crueldade são vícios da mente, gerando perturbações e doenças em seus instrumentos de expressão. Bem entendendo que o instrumento de expressão é o corpo físico. Vemos aí a afirmação de que sentimentos e posturas mentais geram doenças físicas. E desta forma,
que a psiconeuroimunologia é definida como um estudo da atuação do sistema imunológico e suas relações com o cérebro e outros sistemas do organismo. Durante décadas, os cientistas esmiuçaram essas forças armadas que nos defendem contra a invasão de micróbios, vírus e bactérias, e concluíram que, depois do cérebro, o sistema imunológico é o mais complexo do corpo humano. Ele é capaz de desencadear reações rápidas e certeiras para a maioria dos agressores externos. Mas o funcionamento do sistema era considerado autônomo. Colocá-lo em funcionamento não exigia nenhum comando. A influência da mente sobre o corpo era a crença de homeopatas, médicos orientais ou espíritas, não uma hipótese que podia ser comprovada pela ciência. Porém, este pensamento já está superado, com testes simples que envolvem o sistema imunológico, pois ele tem a função de reconhecer agentes agressores e defender o organismo da sua ação, sendo constituído por órgãos, células e moléculas que asseguram esta proteção. Entre as células do sistema imunológico, encontramos os glóbulos brancos ou leucócitos. Colheu-se sangue para análise de uma pessoa em período feliz de sua vida, e depois colheu-se o mesmo material da mesma pessoa em período de abatimento moral e desânimo. Ficou evidente que aniquilamos nossa proteção pelas nossas emoções desequilibradas e infelizes. Através de nossa postura, conspiramos contra a própria saúde e agora podemos novamente citar a questão da queixa e da lamentação constantes e seu resultado em nossa vida. Todas as vezes que nos revoltamos contra a vida, lamentando inequivocamente, vamos pela pressão das emoções resultantes desta postura, aniquilando nossas defesas naturais, resultando assim nas doenças. É desta forma que apontamos mais um elemento que nos faz ver na queixa um mal absoluto, podendo ser traduzido da seguinte forma: enquanto reclamar for uma constante em nossa vida, sempre teremos problemas com nossa saúde. Lembrando sempre que não importa se reclamação é justa ou não, nosso corpo sempre reage negativamente quando é exposto a emoções deletérias. Apoiados na lei de ação e reação, fica fácil justificar tal situação. Afinal, não poderia ser diferente, ou seja, que a pressão causada pela queixa nos oferece um resultado feliz. Mente sã para um corpo são. Esta proposta é uma condição única e rege nossa vida, pois mesmo sabendo que algumas doenças estão em nossas necessidades de experiências terrenas, podemos destacar que a maioria das moléstias adquiridas poderiam ser evitadas. Uma postura reta de conduta é fundamental para uma vida saudável e feliz. Pierre Dac nos oferece sua contribuição absolutamente atual. Se as coisas fossem como gostaríamos que fossem, mesmo assim as pessoas continuariam a queixar-se de que já não eram como antes. Temos que nos conscientizar que em nossa vida sempre estará acontecendo alguma coisa, situações variadas, para que possamos, da mesma forma, aprender conteúdo variado. E como a vida sempre desafia o homem, devemos estar preparados para acontecimentos variados, uns felizes, outros nem tanto.
A velha frase, eu era feliz e não sabia, é culto ao passado, como fuga da face de possibilidade feliz da vida no presente. Sendo verdadeiramente honestos conosco mesmos, sabemos que no passado, em qualquer época de nossa vida, sempre houve dificuldades a serem vencidas. Não existe época privilegiada. O que existe é o privilégio da vida, com a finalidade de conduzir o homem ao progresso em qualquer fase da existência. Se não encontramos uma razão para banirmos a queixa de nossa vida, pois que seja pela preservação da própria saúde. Afinal, é a base da vida. Com saúde, o espírito tem dilatada suas chances de êxito diante dos compromissos que abraça, principalmente se forem doenças resultantes de desequilíbrios emocionais, que, alimentadas pelos mesmos desequilíbrios, têm sua cura dificultada, enquanto mantivermos a mesma postura equivocada. Sendo a reclamação, muitas vezes, a exteriorização de sentimentos e emoções escondidos em nós, a saúde somente poderá existir verdadeiramente se eliminarmos tudo o que é lixo emocional. Evidentemente que podemos ver novamente a figura de Jesus à frente do nosso entendimento, quando apoiado na sabedoria que lhe era natural, afirmava que deveríamos amar aos nossos inimigos, que dentro do nosso objetivo de estudo, poderíamos entender que, quando não perdoamos, esquecemos e superamos, adoecemos certamente. E isso ocorre simplesmente pelo lixo sentimental acumulado em nós, pela nossa fraqueza ou pela nossa opção. Desta forma, se não for pela grandeza moral, se não for pelo entendimento da doutrina espírita, que seja pela saúde, mas viver e renovar-se é a melhor opção. Muito bom. É uma lição bem esclarecedora, né? Ela é bem orientativa de tudo que a gente tem falado no decorrer dos nossos estudos, né? A gente fala muito, né, sobre nós somos o que pensamos, o que nós agimos, a forma que nós conduzimos a nossa vida. Falamos bastante, muito sobre as nossas queixas, né? Falamos bastante sobre isso. Falamos sobre os nossos vícios que nós adquirimos no decorrer da vida. Né? Vícios que são verdadeiros males para a nossa saúde física e espiritual. Né? Então, esse título da nossa lição hoje, Psiconeuroimunologia, nada mais é que o estudo do sistema nervoso e do sistema imunológico. Né? Cada um de nós temos o sistema imunológico, tá? E ele é um sentimento, é uma situação que age, né? À medida que você entra em contato com bactéria, vírus, alguma coisa, né? Ele é acionado para te proteger, né? E, como ele diz na nossa lição, o sistema imunológico, ele falou lá na frente, é o sistema mais importante do nosso organismo, né? É o sistema nervoso, né? Se a gente não tem o autocontrole, se a gente não tem amor pela vida, né? Como que nós podemos manter o equilíbrio do nosso organismo, o equilíbrio espiritual? É difícil.
Então, ele coloca na nossa lição, devemos liberar os nossos vícios, os nossos modos de agir errado. É o que ele coloca, inclusive, nesse exemplo, entre a terra e o céu, psicografia do Chico Xavier, né? Onde ele coloca, ele enumera as coisas que nós temos que administrar e providenciar para banir dos nossos sentimentos, né? Tirar do nosso caminho orgulho, vaidade, tirania, egoísmo, preguiça, crueldade, né? São vícios que nós adquirimos no decorrer da nossa existência, da nossa vida. Isso vem lá de baixo. Não? Então, isso fica impregnado em nós. Nós temos que nos livrar disso, desses sentimentos, né? Isso nos gera perturbações e doenças, como ele coloca aqui, né? Então, é preciso nós termos consciência que nós precisamos interagir em favor da nossa saúde, pelo menos isso, né? Ele fala sobre o sistema imunológico, é o sistema mais complexo do corpo humano, né? Por que é mais complexo? Porque quando você está em perigo, ele age, né? Aí é citado também que no passado se falasse que existia essa integração de mente, corpo, né? As doenças eram resultado daquilo que nós pensamos, da forma que nós agimos, seríamos chamados de loucos, não é verdade? Nós seríamos chamados de loucos. Hoje não. Hoje a ciência já admite isso. Tem até o exemplo que foi colocado aqui na nossa lição de hoje. Fez uma análise da pessoa em estado de situação feliz, realizada, né? Uma pessoa que não tenha nada. Ela apresentou um quadro, né? Aí, passou-se um tempo, esta mesma pessoa foi examinada com um abatimento moral, com desânimo, teve algum contratempo na vida e se sentiu abatida, e aí foi feita essa análise com ela também, né? Então, está comprovado cientificamente que as nossas emoções, elas provocam os nossos desequilíbrios, né? Então, por isso que a gente sempre fala, vamos gerar amor, caridade. Isso são emoções que nós adquirimos para o benefício nosso. Nós, como os espíritas, sabemos disso, né? Os nossos irmãos não cansam de nos orientar que nós somos o que pensamos, nós somos como agimos, né? O perdão, ele cita na nossa lição também, né? Esse é um grande valor que tem na nossa caminhada. O perdão ele renova assim, sentimentos maravilhosos, né? Por quê? Porque quando você perdoa de dentro de si, quando você demonstra ao seu desafeto que você o perdoou, através de demonstração de amor, de carinho, um abraço, sorriso, né? Você está realmente mostrando a ele que você realmente o perdoou. Este é o verdadeiro peso daquele que diz, eu perdoei, né? Então, nós não podemos continuar a reclamar. Se nós continuarmos a reclamar, nós com certeza teremos problemas com a nossa saúde, né? Por quê? Porque é exatamente isso. Nós afetamos o nosso sistema imunológico, o nosso sistema nervoso, que precisam estar interagindo
interagindo para o nosso benefício, né? Então, é a lei de ação e reação. Se nós agimos erradamente contra os princípios morais, né, nós vamos ter uma reação justamente contrária à nossa saúde. E aí, nós não teremos aquele resultado que tantos de nós, todos nós, na verdade, vamos atrás e vamos em busca, que é a nossa realização, a nossa paz, a nossa felicidade. Né? E é justamente para isso que nós estamos aqui, para evoluir, para adquirir a paz, adquirir a felicidade. Então, isto é o que nós precisamos estar conscientes, né? De que precisamos mudar os nossos hábitos, tratar mais com amor tudo que nós fazemos. O amor ao irmão de rua, né? É uma atenção. Às vezes, esse irmão na rua não é uma esmola que ele quer um dinheiro. Não é isso. Às vezes, é um bom papo. Alguém citou esse exemplo um dia desses aí, tá? Que chegou no irmão para conversar. Ele falou: meu amigo, eu não quero dinheiro. Eu só quero bater um papo. Eu só quero conversar. Olha que caridade que você está fazendo maravilhosa. Levar este amor, este carinho a esse irmão que necessita de um abraço, né? De um carinho, de uma fé e uma humildade. Porque tudo isso são sentimentos que você vai conseguir gerar. Né? Então, é como diz o Pierre Dac, se as coisas fossem como gostaríamos que fossem, mesmo assim as pessoas continuariam a queixar-se de que já não eram como antes. Né? É aquilo que nós costumamos fazer, né? Aquela outra frase que diz aqui embaixo: eu era feliz e não sabia. Não diga isso. Você foi feliz sempre. Você gerou boas energias sempre. Né? Dizer que era feliz e não sabia, você está gerando uma situação negativa nesse momento. Então, seja honesto. Tudo que nos acontece, tudo que nos cai em nossa caminhada, para o nosso aprendizado. Mesmo aquela situação em que nós adquirimos enfermidades necessárias para a nossa evolução. Até isso ele coloca de ensino para nós nesta lição de hoje. Às vezes nós temos necessidade de passar por uma enfermidade para a gente amadurecer, para a gente evoluir. Então é aquilo que a gente sempre diz: vamos aceitar isto com gratidão pelo ensinamento que nos está sendo colocado. Porque nós temos aquela consciência, né? Jesus não pune ninguém. Jesus mostra os caminhos para a sua evolução. Jesus mostra como você deve agir. E aí entra aquilo que a gente sempre fala, o livre-arbítrio. Cada um escolhe o que quer para si. Se eu quero saúde, se eu quero felicidade, eu vou escolher este lado, eu vou escolher este caminho. Né? E fazer aquilo que nós já estudamos há algum tempo atrás, né? Tirar as pedras do caminho. Lembram-se dessa lição? Lembram-se daquela da xícara? Né? Aquela que foi um ensinamento maravilhoso para nós, que a gente precisava esvaziar as nossas xícaras. E aqui está a lição de hoje, na psiconeuroimunologia.
vamos esvaziar a nossa mente de pensamentos que não nos fazem bem, que não nos trazem a saúde. Porque a partir do momento que você tem uma mente sadia e sã, você tem saúde material, física, né? Física e espiritual. É um conjunto. Hoje, ele fala, inclusive, aqui, médicos homeopatas, espíritas e tal, já acreditam nessa integração. E eles têm razão. Nós também já sabemos disso. As nossas doenças estão aqui em nossas mentes. Nós adquirimos as nossas doenças. E aquilo que nós sempre dissemos, né? As nossas enfermidades é resultado das nossas ações. Né? E são necessárias, às vezes, para o nosso aprendizado, como ele nos citou aqui na nossa lição. Né? Então, nós precisamos parar de acumular lixo em nossas mentes, lixo mental. Né? Está muito. A mídia é muito culpada disso tudo. Né? O lixo que existe. E aí você não tem mais. Eu não tenho mais paciência, por exemplo, para ver televisão. É muito lixo. Política, então, nem se fala. Né? Até esses dias colocaram uma mensagem aí que chamando bem a atenção. Né? No Espiritismo, não existe política. Está fora da nossa realidade, dos nossos estudos, do nosso conhecimento. Não interessa, porque isso nos traz muitas energias negativas, né? Porque é só aquele objetivo, né, de aqueles objetivos que está aqui na psicografia de Chico Xavier lá. Orgulho, vaidade, tirania, egoísmo, preguiça e crueldade, vícios da mente. Então, as mentes estão viciadas nisso. A gente só enxerga isso, não é verdade? Esse é o lixo mental que nós temos que tirar de nós. Vamos colocar amor. Né? Eu, algum tempo atrás, eu também disse, né? Olha, se você está aí precisando de uma meditação, sente-se na sombra de uma árvore, aprecie a paisagem, reflita com Jesus, porque este momento será maravilhoso na sua vida. Essa meditação, numa sombra de uma árvore, admirando a paisagem, conversando com Jesus, lhe dará saúde física e espiritual. Né? Então, é isso o que a lição nos mostra. Né? Essa psiconeuroimunologia, a interação entre nosso sistema nervoso e nosso sistema imunológico. Isto tem que andar em equilíbrio. E nós somos responsáveis por tudo isso que nós geramos. Eu sempre digo assim, se você se deparou com uma situação que te deixou nervoso, conte até 10. Se preciso for, 20. A adrenalina vai baixar e você vai conseguir encarar a situação com naturalidade e ter uma solução razoável para a sua vida. Muito bom. É isso. Gostaria de abrir agora o espaço para que o entendimento de vocês seja colocado e quem quiser complementar alguma coisa da ideia, fique à vontade. Ô, Dankmar, eu não sei quanto tempo que os médicos começaram a acreditar nisso, mas eu, desde que comecei naquele outro lugar, que eu tenho 50 anos, eu já aprendi isso. No começo, que os pensamentos, né, as palavras e as ações, elas têm poder. E nós não podemos, lógico, e conversar com a pessoa
e entrar já ir com os pensamentos ruins, isso é horrível. É horrível. Ah, não precisa estar presente, não. Você mata o outro com o seu pensamento. Palavras é a mesma coisa. Tenha cuidado no que você fala. Né? Então, isso daí quantos, Nossa Senhora, já meio século que eu sei isso, que eu aprendi lá da onde eu era. Então, eu acho bacana demais e isso daí ir crescendo e as pessoas ir tomando a ciência, como se diz, né? Que não vale nada, não vale nada você colocar na tua mente pensamentos que não são, que destroem, não são construtivos e trabalhar com eles, você vai atrapalhar a sua vida. Por isso que eu gosto de ser alegre, ser feliz. Falar assim, eu era feliz e não sabia. Eu sou feliz e sei desde há muito tempo. E não vou falar mais, não, porque tem muita gente boa aí para falar. Tá? Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Iraci. Muito obrigado. Viu? Bom, sobre a questão sobre esse entendimento de homeopatas e médicos, né, e o espiritismo, eu acredito que iniciou-se quando Allan Kardec, né, ele iniciou a codificação do nosso evangelho, né? Nós começamos a desenvolver o nosso conhecimento sobre o espiritismo, né? E o que Allan Kardec queria provar a todos, né, era exatamente isso, né? Que existia muitas coisas saudáveis com a comunicação com os espíritos. É, E ele construiu essas obras maravilhosas que ele codificou, né? Para nossa ajuda e para nossa evolução, porque nós evoluímos muito desde que Allan Kardec lançou essas obras, né? Hoje o espiritismo tem uma força muito grande, né? tem. Tá bom? Mas é isso. Mais alguém quer falar? Dona Quimar, Sim. nós sabemos que a nossa mente é a parte mais importante do nosso corpo, porque é ela que rege o nosso sistema imunológico. Se a gente guarda na nossa mente lixo, se a gente pensa, faz queixas, tirania, coisas que é nociva para a gente e para outras pessoas, o que acontece? A mente não consegue comandar o sistema imunológico, que seria as células brancas para combater o invasor no organismo. Agora, se a pessoa tem uma mente limpa, é uma pessoa centrada, sem complicações, logicamente, a mente dela vai ter força para o sistema imunológico combater o invasor, que seria talvez uma bactéria, um vírus, alguma coisa desse tipo que gera É, doença. Agora, nós sabemos que nem todas as doenças vêm por esse caminho. Nós temos também as nossas doenças reparadoras, que seria já uma outra parte. Hoje, nós sabemos que a ciência já aceita isso, que já foi comprovado. Antigamente, não se podia falar nisso, que a gente era feiticeiro, inventar um monte de coisa. Não era bom. Então, eu penso dessa maneira. Ok, dona Siri, muito obrigado pelas suas palavras. Mais alguém quer colocar alguma palavra? Sr. Daquimar, só uma frasezinha bem Sim, curtinha Sérgio, para a gente refletir. Vamos lá. Todas as vezes que nós reclamamos, nós estamos orando ao contrário. Isso aí, verdade. Muito bom. Muito obrigado pela lembrança, Sérgio. Mais alguém quer complementar com alguma coisa? André, você está escondidinho aí, André. Não, estou aqui ouvindo, né?
Eu cheguei correndo, então eu fiquei concentrado um pouquinho. Mas o estudo foi muito bom. Fala dos pensamentos, dos sentimentos, do fator imunológico, né, da qual assim ele pode proceder a nosso favor. Veja, é algo que nós temos todos que aprendermos a utilizá-lo, a utilizar. Por quê? Porque muitas enfermidades vêm do fator de desequilíbrio do ser. Porque quando nós deixamos com que os sentimentos tomem uma forma negativa, raivosa, veja, ele acaba por atingir todas as nossas moléculas, as nossas células, enfraquecendo-as, debilitando-as, e aqueles pontos do nosso organismo físico e nosso organismo perispiritual, que naquele momento esteja mais vulnerável devido à nossa própria condição de vida, né, e até mesmo a condição que o nosso organismo se encontra naquele momento, faz com que enfermidades apareçam. Igual a dona Sueli falou. Eu acho que nem todas as enfermidades, a causa está nisso. Mas a maioria das enfermidades, a causa está nos sentimentos e nos pensamentos em desequilíbrio que o ser humano provoca para si mesmo. Basta ver que a maioria das enfermidades que estão presentes no mundo hoje está atrelada à parte cardíaca e à parte estomacal, que é os pontos do qual, assim, né, as sensações negativas acumulam-se com mais facilidade. E daí nós sentimos todas as reações que elas nos provocam. Por quê? Porque deixamos de nos proteger. Deixamos de tomar todo dia o medicamento da qual necessário se é, que é o do orar, né, de forma consciente para equilibrar os nossos sentimentos e as nossas sensações durante o dia e nos autocontrolarmos, não tem nem dúvida quanto a isto. Pós-pandemia, veja, a mente do ser, né, ficou muito excitada, veja, por tudo. A gente vê as pessoas muito mais ansiosas, né? Vemos as pessoas com muito mais medo por tudo que ocorreu, por tudo que se falou, por tudo que se provocou. E isso, veja, que provocou com que muitos seres tivessem muito mais enfermidades, né? De vários tipos. Por quê? Porque o fator psíquico, mental e sentimental entraram num estado de negatividade. Então, nós temos que aprendermos, veja, a nos iluminarmos mais. Porque se pararmos um pouquinho e refletirmos, né? Quando vou dar algumas nomenclaturas. Quando analisamos os bons espíritos, nós já começamos a ver os bons espíritos como um ser repleto de luz. Falando na mesma nomenclatura, apenas num outro contexto religioso, dos anjos, né? Nós também vemos os anjos como seres repletos de luz. E agora, se para eles terem esse envoltório iluminado junto ao seu corpo espiritual, como será que é os pensamentos e os sentimentos deles? Será que ali tem espaço para revolta? Será que ali tem espaço para negatividade?
Será que ali tem espaço para o medo? Ali tem espaço para a vingança? Ali tem espaço para a tirania? E será que ali tem espaço para o orgulho, para o egoísmo? Não, não tem. Por quê? Porque a mente está repleta de positividade e de luz. Então, nós vislumbramos aquele ser angelical, iluminado, que não terá suas enfermidades, estará fortalecido cotidianamente, estará sempre feliz em poder fazer o bem, estará sempre disposto, repleto de energia, para estar a exercer as suas obrigações e as suas atividades diárias perante os mais necessitados. E aí não tem espaço para essas coisas que vêm nos atingir e a nos enfraquecer. Lógico, podemos ficar nós, pura e simplesmente, fazendo uma analogia entre o ser carnal e o ser espiritual já evoluidérrimo. Não. Estamos aqui dentro do contexto da prova, da expiação, eles já estão num estado evolutivo muito grande. Mas temos que ter nós uma consciência plena de que temos que nos esforçarmos para caminharmos nesse sentido. Temos que aprendermos a nos vigiarmos mais todos os dias para não deixarmos nós cairmos dentro desses sentimentos não bons da qual vem a nos envolver. Porque se nós assim não fizermos, nós ficamos muito vulneráveis. Falei eu das enfermidades, falei da parte coronária, né, da parte estomacal, veja, né, mas não é apenas isso. Quando nós falamos de saúde, veja, nós temos que pensar também na saúde espiritual. Né? Queremos ter uma saúde espiritual digna, boa, deixemos com que os bons pensamentos predominem. Poxa, quantas pessoas no dia a dia de hoje se posicionam de forma desequilibrada? Posso usar a palavra obsedada. Veja, né, quantos vivem o dia a dia a falar, né, sobre influências negativas em todo o seu contexto de vida, onde vive pura e simplesmente a reclamar porque não dá certo isso, não dá certo aquilo. Veja que na sua vida nada prospera. Por exemplo, nós vemos isso cotidianamente. As pessoas a blasfemarem, porque eu acho que quem assim vive, assim cria esse meio em torno de si, está blasfemando perante a bondade divina, de luz e de amor. Veja, que distribui a todos os instantes para todos os vossos filhos. Por quê? Porque está enfraquecido, está doente, né? Gerando um contexto de vida totalmente obscuro, né? Fazendo com que a lei de atração funcione de uma forma totalmente antagônica, porque em vez de atrair para junto de ti, né, todos os seres iluminados que Deus envia a esse mundo e se fortalecer junto ao seu anjo guardião, né, com os pensamentos dignos, para que possa ter aquele diálogo franco, veja, que onde um alimenta o outro, não. Cria uma barreira tão grande que faz com que o seu anjo guardião fique distanciado, que os espíritos iluminados que ali gerariam aquele fator de fortalecimento espiritual não tenham oportunidade, porque vêm a se alimentar de todo
aquele contexto de negatividade, de obscuridade que aqueles seres, das quais se perderam no decorrer das suas existências, estão aí nos seus sofrimentos umbralinos, ali. Se aproxime, se afinize, se alimentem, e o ser acaba entrando num estado de enfermidade psíquica, moral, que sequer se dá o valor para si mesmo. E depois fica pura e simplesmente a lastimar o dia a dia da vida. Não. Invertemos a tudo isso, porque é isso que Deus quer de nós. Sermos geradores de luz, nos tornamos seres geradores de muito amor, de muita positividade, de muita alegria. Iluminemos os nossos lares, iluminemos os nossos entes queridos com tudo aquilo que de bom nós temos. E nós temos que aprender algo importante. Porque nós temos uma fragilidade. Qual é essa fragilidade? Esquecemos muito fácil dos pontos fortes e positivos que nós temos, por qualquer coisa que aconteça. E valorizamos demasiadamente os pontos fracos e negativos, das quais se despontam mediante a forma que nos colocamos perante a vida. Invertemos essa polaridade. Invertamos e valorizemos tudo que de bom nós temos, para que a cada dia possamos adquirir mais conhecimento e termos muito mais coisas positivas e boas a nos alimentar, para que assim possamos oferecer ao nosso próximo, que estaremos a combater com muita facilidade as enfermidades que o mundo proporciona, principalmente no fator psíquico e espiritual. Que assim seja. Muito obrigado, André. Suas reflexões foram excelentes, muito bom. Mais alguém quer colocar mais alguma palavra? Muito bem. Então vamos partir para nossas vibrações, nossas orações aos nossos irmãos necessitados, precisando da nossa ajuda, do nosso carinho. E agradecer também a tudo que Jesus nos proporcionou nesta noite, esses bons ensinamentos, essas boas orientações e esses esclarecimentos que nos vieram, né, nesta noite. Então vamos pedir e orar. E assim, Pai, pedimos também pelos irmãos que estão em hospitais, em UTIs, necessitando do seu amor e do seu carinho. Os que estão em clínicas de repouso, clínicas de recuperação, aos moradores de rua, aos encarcerados, conceda-lhes o perdão. E assim, Pai, pedimos que possamos desfrutar em nossos lares desta luz e deste amor que nos direcionam neste momento. E permaneça em nossos corações este carinho maravilhoso para que tem conosco. E assim, nós fazemos a oração que nos ensinaste. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dá hoje. Perdoa nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos ofende. E não nos deixe cair em tentações. Livra-nos de todo o mal, do corpo e do espírito. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Que assim seja. Que todos recebam esse amor em conjunto. Um abraço a todos, uma boa noite.